visto os aldeídos, um outro grupo de desinfetantes muito utilizados na rotina, na prática da saúde animal, é o grupo dos halogenados. E o grupo dos halogenados compreende desinfetantes que são utilizados desde a finalidade desinfetante propriamente dita, passando pela finalidade de antisepsia, então como antissépticos, e ainda atingindo aqueles desinfetantes que são utilizados com a finalidade de higienização de material, muitas vezes material de ordenha. Então nós estamos falando em derivados à base de iodo e derivados do cloro. E aí nós vamos observá-los, né, com mais atenção para ter uma ideia. Então os desinfetantes, os halogenados, seja iodo, iodóforo, seja cloro, o seu mecanismo de ação está relacionado através da interação do grupamento amino e sulfidrila da membrana do micro-organismo com esses desinfetantes, da membrana lipídica se junta a esses desinfetantes e ocorre a desagregação dos desinfetantes. Então, dessa maneira, fazendo o processo de desinfecção. O principal, ou primeiro desinfetante utilizado foi o iodo. E o iodo, né, era durante muito tempo nós utilizávamos, inclusive, para seres humanos. Então, aquelas pessoas mais antigas, se a gente perguntar para o pai da gente, né, vai lembrar, na verdade eu me enquadro nesse grupo, toda vez que nós tínhamos um acidente, que a gente ralava o joelho, que a gente tinha um pequeno corte, a avó sempre tinha uma tintura de iodo que aplicava naquele nosso corte, naquela ferida, com a finalidade então de fazer o processo antisséptico, destruir bactérias, né, juntamente com a água oxigenada. A água oxigenada era mais temida porque ela ardia, o iodo não ardia, só deixava a pele manchada. E justamente essa questão de deixar a pele manchada é um dos fatores que a gente costuma apontar como um fator indesejável, né? Manchar a pele, mas o iodo também, em função da concentração, em função do uso, ele pode ser uma substância que acaba se tornando tóxica. Então, praticamente, ele sozinho não é mais usado, mas ele é um desinfetante que tem bom poder de penetração, tem um amplo espectro de atuação. Ele é bastante solúvel em álcool, né? Embora seja pouco solúvel em água, por essa capacidade de ser solúvel em água, em álcool, ele dá origem ao chamado álcool iodado, que nós vamos ver na sequência. Ele acaba irritando, né, a pele e as mucosas, e o iodo tem uma característica: ele é muito sensível à presença de matéria orgânica no meio. Então a limpeza tem que ser muito bem feita, né, para a desinfecção posterior com iodo, a ponto de que cerca de 3% de soro sanguíneo numa superfície, ele chega a reduzir cerca de 20 vezes o poder de atuação do iodo. Então por isso que o iodo, né, ele não acabou dando margens ou dando espaço para outros desinfetantes. Além disso, o iodo também é corrosivo para metais. Então o iodo, se a gente for olhar, aqui tem uma imagenzinha que vai aparecer para nós. Isso aqui mostra, né, o iodo que nós temos, por exemplo, na aula prática, o iodo puro. Então o iodo na forma de cristais, ele está aqui, e a gente vê que ele vai vaporizando, né, ele vai evaporando, e isso acaba manchando. Se quer um frasco que seria um frasco transparente, em função do próprio vapor de iodo, ele vai sublimando e vai marcando esse frasco. Então são algumas características, né, que o iodo apresenta. O iodo, via de regra, ele consegue atuar pouco em pH alcalino. Então, pHs elevados fazem com que ele se torne difícil a sua atuação e, mais ainda, difícil a sua dissolução. Baseado nessa característica das vantagens do iodo e baseado justamente na sua característica de ser de pouca atuação e pouca solubilidade, quando nós estamos falando em meios alcalinos, foi proposto um produto, são chamados iodóforos, né? Então os iodóforos nada mais são do que uma preparação que carreia o iodo. Então iodóforos são carreadores de iodo, transportadores de iodo, e que juntam o poder, são formulados a partir do iodo, junto com ácido fosfórico, e um estabilizante. Então isso faz com que nós tenhamos uma solução à base de iodo, que é muito utilizada, né, nos dias atuais. Eles são produtos seguros, são poucos tóxicos, não têm odores, são destituídos de odores, e não tem aquela mesma característica de perder a atuação quando se tem a presença de matéria orgânica que era encontrada no iodo. Então, para a gente pensar, né, se a gente for analisar, o iodóforo, ele tem como nome comercial o Biocide. É uma embalagem que é uma embalagem amarelada com as letras verdes e a tampa verde, e tem várias aplicações. Se nós formos olhar na rotulagem, nas indicações, desde concentrações que variam para fazer a lavagem de desinfecção de mão e úberes. Então
muitas vezes é utilizado também antes de usar luvas cirúrgicas para procedimentos cirúrgicos veterinários, se faz a imersão das mãos em soluções à base de iodóforo, até indicação para limpeza do ambiente, chegando a indicações para fazer desinfecção de água de bebida de animais. Então, o iodóforo tem essa característica, tem um amplo espectro de atuação dentro, né, dos desinfetantes que nós vamos trabalhar, e desinfetantes que são utilizados rotineiramente na atividade do dia a dia da pecuária ou da atividade do dia a dia das pessoas que lidam com animais. Então, os iodóforos, né, são desinfetantes muito utilizados, muitas vezes utilizados até com a finalidade, com a própria finalidade antisséptica, né? Então tem essa característica. Nessa mesma sequência dos grupos dos halogenados, então um outro desinfetante halogenado muito utilizado vem a ser o cloro, e o cloro ele acompanha as atividades pecuárias e atividades de produtos, de indústrias que trabalham com produtos de origem animal há muito tempo. Se a gente for pensar, né, o cloro, a semelhança de uma série de outros produtos que nós utilizamos no dia a dia, a sua indicação inicial era como alvejante, então justamente para clarear, né, roupas brancas, e até que o Robert Koch, em 1881, observou que esse produto, o cloro, quando era utilizado in vitro em placas, ele conseguia inibir o crescimento das bactérias. E já em 1886, a Associação Americana, American Public Health Association, então a Associação Americana de Saúde Pública, propôs que o hipoclorito deveria ser utilizado como desinfetante, teria uma atuação como desinfetante, e que foi assumido a partir de 1908 nos Estados Unidos como um desinfetante padrão para a água. Então, a gente sabe que para fazer a desinfecção da água aí é utilizado o cloro, e a semelhança de qualquer processo de infecção sempre tem que se remover matéria orgânica. Por isso tem que fazer no mínimo uma filtração da água antes de fazer o tratamento dela com o cloro. E a partir daí, rapidamente se expandiu para as indústrias de laticínio. Então o cloro é um produto que é relativamente barato, relativamente fácil de encontrar. Nas mais variadas formulações, nós muitas vezes vamos utilizar as formulações e benefícios próprios. Então, a título de curiosidade, o cloro é encontrado na forma de gás. Então, o gás ele é restrito porque precisa já de um acompanhamento profissional para ser utilizado. Então, ele é restrito para aqueles ambientes que trabalham com tratamento de água. Quando vocês tiverem a oportunidade de ir para o campus Capão do Leão novamente, um pouco antes do portão de entrada do campus, portão da Embrapa, que a gente chama, vai ter uns tonéis, né, uns barris gigantes de metal, e a função de alguns daqueles barris é guardar material, e um deles, com certeza, é para guardar o gás que vai ser utilizado para fazer a desinfecção da água. É muito utilizado e rotineiramente é utilizado os compostos de cloro na forma inorgânica. Então, o hipoclorito de sódio, com uma concentração que varia de 1 a 15%, é rotineiramente usado e basicamente ou praticamente todo mundo conhece. O hipoclorito de sódio, numa concentração é 2,5%, vem em garrafinhas de 1 litro, 2 litros e 5 litros, e recebe nomes comerciais na região aqui de Quiboa, Clorofina, desinfetante ou alvejante Cândida, que é encontrado em algumas cidades da região sudeste, Dragão, como é encontrado no nordeste. Então, pessoal, o hipoclorito de sódio a gente consegue encontrar, né, facilmente, né, numa série de apresentações, e com um valor relativamente baixo nas mais variadas localidades praticamente. E também, uma outra forma de apresentação do cloro na forma de composto inorgânico é o hipoclorito de cálcio, que tem na sua formulação de 70% a 72% de cloro, que vai ser liberado de forma ativa. E o hipoclorito de cálcio nada mais é do que o cloro de piscina que a gente consegue encontrar em ferragens, em lojas de agropecuária, né, sendo vendidos livremente a um custo relativamente baixo. Um cuidado que a gente tem que ter quando for utilizar o hipoclorito de sódio, o hipoclorito de cálcio, é procurar comprar e adquirir produtos que só apresentem o cloro na sua composição, apenas o hipoclorito na composição. Hipoclorito de sódio, muitas vezes, né, esses alvejantes vêm com outros produtos cuja finalidade é disfarçar o cheiro, né, ou etc. E os produtos de piscina, hipoclorito de cálcio, muitas vezes vêm com outros produtos cuja finalidade é deixar a água mais azulada. Então, quando queremos utilizá-los como desinfetante, o ideal é que seja um produto mais puro possível, ou com a menor quantidade de contaminantes ou de acompanhantes, para não influenciar
no nosso trabalho. O que nós queremos, na verdade, é uma desinfecção, né? Essa que é o que nós estamos buscando. Então, o hipoclorito de sódio, hipoclorito de cálcio, se presta à desinfecção de ambientes, de pisos, né, de paredes, funciona bem com essa finalidade. E tem ganhado espaço, né, nos últimos tempos, a título de curiosidade, a apresentação de cloro na forma de compostos orgânicos. Então, a cloramina T, muitas vezes nós encontramos quando vamos no mercado, no supermercado, na fruteira. Muitas vezes ele é ofertado na gôndola juntamente com as verduras e com os legumes, para fazer a imersão então dessas folhosas, né, com finalidade desinfetantes antes do seu consumo. Quando a gente vai consumir a salada de alface do RU, às vezes assim, opa, tá com cheiro, com gosto de cloro, né, esse produto. Muitas vezes é resíduos que ficaram do processo de desinfecção ao qual, né, esses produtos são submetidos. Então, cloro, seja na forma de compostos inorgânicos, compostos orgânicos, eles são muito utilizados na rotina do dia a dia das pessoas. E o composto inorgânico, né, ele oferece para nós uma importante forma de desinfecção de ambientes de produção animal e ambientes também de criação animal. Então o cloro, né, é relativamente barato, facilmente encontrável nas mais variadas quantidades que a gente precisar, em concentrações variáveis também, e que sua utilização varia desde desinfecção de ambientes até a própria desinfecção de água, que nós vamos utilizar para consumo humano ou consumo animal. Então, as indicações do cloro são as mais variadas possíveis e ele funciona muito bem como um desinfetante. Obviamente, né, pessoal, o cloro não é também aqui. Alguns estudos mostram que o cloro, quando é utilizado num ambiente que tem a matéria orgânica, ele diminui o poder de desinfecção. E justamente se atribui que a diminuição do poder de desinfecção está relacionada à união do cloro com matéria orgânica, e isso levando à formação de cloraminas que muitas vezes são responsáveis por processos que a longo prazo são cancerígenos. Então, alguns pesquisadores dizem que pessoas que tomam água clorada, que não foi feito um processo de filtração e purificação adequado, ao longo do tempo poderão vir a desencadear um quadro de câncer, né? Então, câncer inexplicável viria dessa solução. Mas é inegável que o cloro funciona de forma bastante satisfatória para nossas finalidades de desinfecção.